Fala moçada, beleza? Eu sou o professor Lucas Araújo, seu professor de Física. Neste bloco, vamos tratar em termologia de um assunto chamado calorimetria. Então recorde, termologia é o ramo geral, é o ramo da física clássica que se encarrega de estudar calor, temperatura e suas respectivas diferenças. No caso da calorimetria, nós vamos conhecer a grandeza física calor, entender suas aplicações no cotidiano e principalmente como é que isso é cobrado nos principais exames, a nível nacional, sejam concursos, sejam vestibulares. Não só isso, entender também a parte numérica, como é que o algebrismo ele se faz presente dentro do estudo da calorimetria. Bom, antes de falarmos sobre os processos de medição do calor, vamos entender o que é, essa calorimetria, o que é esse calor. Como eu disse para você, a calorimetria ela se encarrega de estudar o calor. Ela se encarrega de estudar as trocas de energia entre os corpos. Opa, se eu estou falando de troca de energia, eu já consigo comentar com você o conceito de calor. Usamos no nosso cotidiano calor de uma forma errônea, calor de uma forma errada. E por qual razão isso acontece? Estamos acostumados, principalmente quem mora em regiões de clima quente, em regiões em que as temperaturas são elevadas na maior parte do ano, é comum utilizar a expressão eu estou com calor, eu estou sentindo calor. Porém, do ponto de vista físico, isso é um erro, isso é errado. Calor não é algo que você pode ter. Calor não é algo que você pode armazenar. O calor, ele é um fluxo de energia. Opa, então se ele é um fluxo, tem que existir uma diferença de alguma coisa. Porque se não houver uma diferença, não há por que ter fluxo, não há por que ter passagem de nada de um lugar para outro. Melhorando esse raciocínio, o calor ele é o fluxo de energia térmica entre duas regiões que apresentam diferentes temperaturas. Cuidado com a definição. Eu faço questão de ratificar duas regiões porque é muito comum você encontrar, inclusive em literaturas, em livros de física, a expressão fluxo de calor entre dois corpos. Isso é errado, isso é falso. Eu não preciso ter dois corpos diferentes para ter um fluxo de calor. Vamos para um exemplo. Suponha que essa caneta que está aqui na minha mão, ela fosse uma barra metálica, certo? Eu estou segurando essa barra metálica em uma extremidade. Na outra, eu vou adicionar aqui uma fonte térmica. Um maçarico, um isqueiro, seja qual for a fonte térmica que eu tenha a meu alcance. Então acendi a fonte térmica aqui e fiquei segurando essa outra extremidade. O que é que vai acontecer? Essa extremidade que está em contato direto com a fonte térmica, ela vai apresentar uma maior temperatura. Ela vai estar recebendo calor da fonte térmica, a agitação molecular vai aumentar aqui nesse lado, o calor ele vai se propagando por toda a extensão da barra. Então perceba, essa extremidade vai estar mais quente e essa que eu estou segurando vai estar mais fria. Então eu vou notar que com o decorrer do tempo vai ficar insustentável segurar essa extremidade, porque ela também vai se aquecer. Então note que dentro de um mesmo corpo eu consigo observar, eu consigo ver, eu consigo sentir uma diferença de temperatura. Por isso que eu gosto do termo duas regiões. Nós temos uma região, nesse caso, do meu lado direito, mais quente, e nesse caso, do meu lado esquerdo, mais fria. Com o decorrer do tempo, elas entrarão em equilíbrio térmico. Ok? Então, define-se calor como o fluxo de energia térmica entre duas regiões que apresentam diferentes temperaturas. Essas regiões podem ser dois corpos diferentes,
assim como essas regiões podem ser duas regiões de um mesmo corpo, ok? Então note que o calor ele não é algo que você pode ter, ele não é algo que você pode armazenar. O calor ele é uma mera passagem, ele é uma mera transferência de energia térmica. E quando o calor se manifesta dentro de um sistema, ele pode provocar dois fenômenos. O primeiro é a mudança de fase, é a mudança de estado físico. Falaremos com mais propriedade da mudança de fase, da mudança de estado físico um pouco mais à frente. E a outra propriedade que o calor pode alterar é a temperatura. Ele pode se manifestar causando uma variação de temperatura no sistema. Bem, quando o calor provoca mudança de fase, quando ele provoca mudança de estado físico, ele é chamado de calor latente. Então, calor latente, ele age mudando o estado de agregação da matéria. Ele age provocando uma mudança no arranjo molecular. Ele provoca uma mudança na estrutura. Ele provoca uma mudança no estado físico. Durante a ação do calor latente, não há variação de temperatura. Note que aqui ao lado desse bloco de gelo, nós temos aqui um delta θ, que significa variação de temperatura, igual a zero. Ou seja, a temperatura permanece constante durante a mudança de fase, durante a mudança de estado físico, durante a ação do calor latente. A outra coisa que pode acontecer é a variação de temperatura. Quando acontece a variação de temperatura, não há mudança de fase. São fenômenos independentes. Então, quando apenas a temperatura se eleva, quando apenas a temperatura varia, o calor ele é sensível, porque ele provoca a sensibilidade térmica. Então, perceba, para o nosso nível de estudo, falando de ensino médio, o calor sensível e o calor latente, eles têm ações independentes. Quando um está agindo, o outro não age, e vice-versa. Claro que em algumas condições mais específicas, no nível de abordagem um pouco maior, no que diz a essência física, obviamente, nós temos situações em que é possível você observar, em que é possível você presenciar os calores agindo simultaneamente. Mas aqui, para o nosso nível de estudo ensino médio, nós vamos tratar dos calores de forma independente. Então, enquanto houver a ação do calor sensível, não há ação do calor latente. Enquanto houver a ação do calor latente, não há ação do calor sensível. Toda vez que você se depara com uma situação de mudança de estado, você sabe que ali vai agir exclusivamente o calor latente. Toda vez que você se depara com a situação de variação de temperatura, você sabe que ali vai agir o calor sensível, exclusivamente. Tudo bem? Tranquilo? Portanto, compreendendo o que é calor e quais são suas formas de manifestação, como é que ele pode aparecer dentro de um sistema, é importante comentarmos das unidades de calor. Toda grandeza física, sem exceção, ela precisa de uma unidade de medida. Entenda, processo de medição, o processo de verificação de uma grandeza, ele consiste em você atribuir um número que vai simbolizar a quantidade daquela grandeza, o módulo dela, né? E uma unidade de medida que caracteriza aquela grandeza, que diz o tipo de grandeza que você está analisando, o tipo de grandeza que você está observando. No caso do calor, por ser uma forma de energia, o calor ele tem no Sistema Internacional de Unidades o Joule como sua unidade padrão, como sua unidade oficial. Mas, meu querido, entenda, ter o Joule como a unidade padrão não significa que Joule vai ser a unidade mais utilizada. Muito pelo contrário. Existem as unidades oficiais, existem as unidades padrão, mas nós temos as unidades usuais. Vamos para um exemplo clássico. O Sistema Internacional de Medidas, o Sistema Internacional de Unidades,
ele adota para a velocidade, por exemplo, o metro por segundo. Mas falando de Brasil, falando a nível nacional, você não encontra placas de trânsito, indicações de trânsito ou até mesmo velocímetros nos veículos, nos painéis dos veículos, que estejam graduados em metros por segundo. Nós encontramos nas vias públicas, nos painéis dos carros, a unidade quilômetro por hora. É uma unidade muito mais usual. Portanto, é comum que as grandezas não tenham a sua aplicabilidade cotidiana na unidade padrão. Isso acontece com várias grandezas. E o calor é mais um exemplo disso. O calor, ele tem o joule como sua unidade padrão, como sua unidade oficial, porque o calor ele é uma forma de energia, mas utilizamos a caloria com muito mais frequência. A caloria ela aparece com muito mais presença, com muito mais frequência dentro das questões, dentro das situações. Portanto, caloria é a unidade usual do calor, ok? A palavra que eu acabei de mencionar para o sistema internacional, ela tem também outras pronúncias, né? Joule é a maneira corriqueira de você se referir à unidade. Mas você pode encontrar também a pronúncia joule, por exemplo. Portanto, a forma que você vai mencionar é indiferente. Mas a simbolização, joule ou joule, simboliza-se pelo J maiúsculo. E a caloria é um CAL, em letras minúsculas. E aqui nós temos uma tabela que nos mostra a conversão, né, entre joules e caloria, e você nota que uma caloria ela é 4,186 joules. Entretanto, dependendo da banca que você vai fazer a questão, você pode encontrar também a caloria como sendo aproximadamente uma caloria, aproximadamente 4 joules. Você também pode encontrar essa situação de uma caloria ter o valor aproximado de 4 joules. Professor, eu vou precisar memorizar esse valor? Não. Fatores de conversão as bancas fornecem ao estudante. Então, a depender da banca, você pode usar o 4,186, a informação vem no comando da questão. A depender da banca, você pode usar o aproximadamente 4, a informação vem no comando da questão. E mais um detalhe, você ainda pode encontrar bancas que utilizem uma caloria como sendo aproximadamente 4,2 joules, certo? Portanto, sendo valores variáveis, não existe uma concordância geral entre o valor exato de caloria para joule, as bancas ficam à vontade para utilizar a conversão como bem lhe aprouver, você não precisa se preocupar em memorização. A questão ela tem a obrigação de te fornecer. Tudo bem? Então, no sistema internacional nós temos o joule e usualmente nós temos a caloria, ok? Adiante, é importante falar e é curioso comentar sobre a quilocaloria. Toda vez que o estudante ele ouve o termo caloria, é automático. Ele vai lembrar dos alimentos. Ele vai lembrar daquilo que ele está comendo. Por exemplo, quando você está se sentindo mais cheinho, mais fortinho, você procura reduzir a quantidade de calorias que você ingere diariamente. O contrário também é válido. Se você está mais magrinho, né, com o corpo um pouco mais frágil, você tende a aumentar a quantidade de calorias que você ingere para ganhar ali, né, massa corporal, seja ela muscular, seja ela em gordura, enfim. Mas toda vez que você ouve o termo caloria, você lembra dos alimentos. E olha, isso não é errado. De fato, é interessante lembrarmos dos alimentos. O alimento, ele é uma fonte energética. Ele é uma fonte de energia. Nosso corpo humano, ele não deixa de ser uma máquina. Seria aquilo que nós chamamos, fazendo aí uma comparação, uma máquina biológica.
todos os nossos órgãos, eles têm uma aplicabilidade e nós temos consumo de energia para o funcionamento desses órgãos. Essa energia, ela advém dos alimentos que nós comemos. Alguns alimentos têm uma quantidade de energia maior, outros alimentos têm uma quantidade de energia menor. Se você consome todas as calorias do alimento que você ingere, muito dificilmente vai haver uma reserva de energia. Por quê? Porque aquelas quantidades de caloria que você ingeriu foram queimadas, foram utilizadas. Agora, se você consome muitas calorias e tem um gasto energético pequeno, aí sim, o seu corpo ele faz um depósito daquela energia restante. E esse depósito acontece em forma de gordura, né? Portanto, a gordura, muitas vezes indesejada pelos indivíduos, ela advém pelo excesso de alimentos ingeridos. Você se alimenta em excesso e não tem aquele gasto total de energia, restando um percentual daquela energia em forma de gordura, que é a forma com a qual o corpo humano ele armazena a energia restante, a energia que sobra. Portanto, de fato, a caloria ela pode estar relacionada aos alimentos. Só tem uma pequena diferença. No caso dos alimentos, a caloria que nós falamos ela é chamada de grande caloria. Meu caro, a grande caloria ela também pode surgir com o nome de quilocaloria. Grande caloria é a mesma coisa de quilocaloria. O prefixo quilo vem lá do inglês, nós simbolizamos pela letra K e tem um valor. O prefixo K, o prefixo quilo, ele vale 10 elevado a 3, ou seja, ele vale 1000. Então, quando você escuta quilocaloria, são 1000 calorias. Professor, pelo amor de Deus, então quer dizer que quando eu como uma barra de chocolate, por exemplo, e lá vem escrito 750 calorias, são 750.000 calorias exatamente. É tanto que você vai ver a unidade quilo presente lá no verso da embalagem do alimento, onde você encontra ali os valores nutricionais, onde você encontra a parte energética. Então, só tenha esse cuidado quando as questões envolverem alimentos. Cada vez que surgir uma questão que trate de alimentos, saiba que aquela caloria proveniente do alimento corresponde à grande caloria, corresponde à quilocaloria. Portanto, vale 1000 calorias comuns. Ok? Tudo bem? Entendido essa parte de unidades de medida, é importante comentarmos a primeira forma de calor, né? Vimos na explicação teórica anterior que o calor ele se manifesta de duas formas. Nós podemos ter o calor sensível e nós podemos ter o calor latente. O calor sensível, ele provoca a variação de temperatura sem causar mudança de estado físico. O calor latente, ele provoca mudança de estado físico sem causar variação de temperatura, ok? O primeiro calor que nós precisamos comentar é o calor sensível. Sumindo um pouquinho aqui da tela para você ver a totalidade do slide, note, quando falamos de calor sensível, estamos falando do calor que produz a variação de temperatura, sem causar a mudança de estado físico, sem que o estado físico da matéria seja alterado. Aqui nós temos a relação, a fórmula matemática para o calor sensível. Quantidade de calor Q, note, pode ser dada em calorias ou em joule, aqui tem a grandeza e sua respectiva unidade de medida. Essa quantidade de calor, ela vai ser igual à massa, geralmente dada em gramas, mas no sistema internacional, essa massa ela é dada em quilogramas. Então também é uma outra unidade possível, certo? C é o calor específico. Vamos falar daqui a pouco dele, certo?
O calor específico ele é tão importante que eu prefiro comentar de modo separado, de modo isolado, certo? O calor específico ele é dado pela unidade caloria por grama grau Celsius, então a unidade usual é aquela que aparece com maior frequência, certo? E a variação de temperatura ela é dada em graus Celsius. No sistema internacional, a temperatura ela é dada em Kelvin, né? É a unidade do SI para a temperatura. Bom, para ajudar você a memorizar a fórmula, é comum dizermos que a relação matemática para o cálculo do calor sensível tem um nome de Q-macete. Note, ó, o Qzinho maiúsculo aqui da frase simboliza a quantidade de calor, o Mzinho, ó, simboliza a massa, o Czinho, o calor específico, e o T simboliza a temperatura. Então, eis a equação do Q-macete. Eis a equação que trata da quantidade de calor sensível. Tudo bem? Tranquilo? Bom, depois que nós entendemos o calor sensível e vemos, né, a sua aplicabilidade matemática, é importante falarmos sobre o calor específico. Meu querido, calor específico é uma propriedade da substância. Então, entenda, existe uma diferença entre substância e corpo. Pense comigo. Substância é aquilo que constitui os corpos. Seria o que nós chamamos muitas vezes de matéria-prima. Vamos usar como exemplo a substância ferro. Ferro. Com a substância ferro, eu consigo fazer um portão de ferro, uma grade de ferro, uma barra de ferro, um trilho de trem de ferro. Enfim, com a substância ferro, nós conseguimos fazer vários corpos diferentes, várias formas diferentes, das inúmeras aplicabilidades. Vai de acordo com aquilo que eu desejo. O que é que todas essas formas vão ter em comum? Serem constituídas de ferro. Fisicamente falando, ser feito da mesma substância, ser feito do mesmo material, atribui para aqueles corpos a mesma quantidade de calor específico. Olha o nome, né? Olha a etimologia, olha o significado da palavra. Específico, próprio daquela coisa, próprio daquela substância. Por isso, cada substância tem o seu próprio calor específico. Professor, mas afinal, o que é o calor específico? Como é que ele funciona? O calor específico é nada mais, nada menos do que a quantidade de energia que cada 1 grama de massa da substância precisa receber para sofrer uma variação de temperatura equivalente a 1 grau Celsius. Então, repetindo, é a quantidade de energia, a quantidade de calor que cada 1 grama de massa da substância tem que receber para sofrer uma variação de temperatura equivalente a 1 grau Celsius. De todas as substâncias existentes, apenas uma você é obrigado a saber o valor do calor específico. Essa substância é a água. A água, ela traz como valor de calor específico o número 1. Então, o calor específico da água, ele é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, certo? Repetindo, das substâncias existentes, a única que você tem a obrigação de saber, porque temos bancas que não fornecem o valor do calor específico da água, é justamente o da substância água. Esse é o único material, a única substância que você, aluno, vai precisar memorizar o calor específico. O que é que essa quantidade de calor específico está te dizendo? Cada 1 grama de massa precisa receber 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius.
Isso que significa 1 caloria por grama grau Celsius. Cada 1 grama de massa recebe 1 caloria para variar 1 grau Celsius de temperatura. Meu querido, a água, entre as substâncias existentes, ela apresenta um dos maiores calores específicos. Eis a razão da água ter também um apelido, digamos assim. Em muitas situações, a água pode aparecer com o nome de equilibrador térmico espontâneo, equilibrador térmico natural. Substâncias que apresentam um grande calor específico precisam receber muita energia, precisam receber uma grande quantidade de energia para sofrer muitas vezes uma pequena variação de temperatura. Vamos fazer uma experiência mental. Praia. Imagine que você foi ao litoral da sua cidade, seja lá onde você mora. Quando você vai à praia durante o dia, você consegue perceber que a areia da praia está substancialmente quente. Mas quando você coloca seus pés em contato com a água, você percebe que a água do mar está fria. À noite, esse cenário é inverso. Você nota que a areia da praia à noite, ela está fria, ela está com baixa temperatura. Em compensação, a água do mar ela está morna, ela está quente. Por que isso acontece? O calor específico da areia é pequeno. Resultado, com uma pequena quantidade de calor, a areia sofre uma grande variação de temperatura. O calor específico da água é grande. Resultado, mesmo recebendo uma grande quantidade de calor, a variação de temperatura da água ela é pequena e demora para acontecer. Quem tem um alto calor específico demora muito para aquecer, assim como demora muito para resfriar. É por isso que você não consegue provocar, por exemplo, o aquecimento da água. Você quer fazer um café, um chá e precisa ferver a água. Você espera um certo tempo, não é automático. A água demora para sofrer variação de temperatura, justamente porque ela tem um grande valor de calor específico. Então, quanto maior o calor específico da substância, mais difícil é para ela sofrer uma variação de temperatura. Esse é o motivo da água ser chamada de equilibrador térmico espontâneo. Quando você está em regiões com grande concentração de água, as temperaturas daquela região tendem a ser mais amenas, tendem a ser mais agradáveis. A água ela absorve grande parte daquela radiação térmica, daquela energia radiante, não permitindo que a região sofra uma grande variação de temperatura. Nos centros urbanos, você sofre com esse problema de temperaturas elevadas com maior frequência. Por qual razão? Existe uma baixa arborização dentro das cidades. Temos uma grande quantidade de asfalto, uma grande quantidade de concreto, materiais que absorvem boa parte da radiação e, consequentemente, elevam sua temperatura. Não tendo água no entorno, os grandes centros urbanos apresentam elevadas temperaturas. E nisso ainda está embutido mais um problema. Muitas vezes a temperatura registrada não é a temperatura sentida, não é a temperatura percebida. Eis a existência da sensação térmica. Por isso que quando você assiste um bloco de previsão do tempo em qualquer telejornal, a pessoa que apresenta o quadro do tempo, ela diz para você, na cidade específica, nós vamos ter uma máxima temperatura de, por exemplo, 30 graus Celsius e uma mínima de, por exemplo, 25 graus Celsius, com sensações térmicas de 34, 35, 28, 29, respectivamente para as máximas e mínimas. Portanto, nem sempre a temperatura registrada pelo termômetro é a temperatura que nós vamos perceber, é a temperatura que nós vamos sentir. Eis a razão
de lugares que apresentam uma grande quantidade de água, próximo a rios, próximo a lagos, a mares, por que não mencionar as beiras de praia, né? São lugares que apresentam uma maior confortabilidade térmica, um maior conforto térmico. O indivíduo ele tem uma sensação térmica mais amena, ele tem uma sensação térmica melhor, ok? Então aqui nessa tabela nós temos, né, algumas substâncias com os seus respectivos calores específicos. Quanto maior o valor do calor específico, mais difícil é para ele sofrer uma variação de temperatura. E quanto menor é o calor específico daquela substância, daquele material, mais fácil é para ele sofrer uma variação de temperatura. Tudo bem? Tranquilo? Segue comigo aqui para a próxima tela. Após conhecermos o calor específico, precisamos falar sobre a capacidade térmica. Agora sim, capacidade térmica não está ligada com a substância. Capacidade térmica está ligada com o corpo. Moçada, é importante entender que existe uma diferença entre a substância e o corpo. A substância constitui o corpo. O corpo é aquilo que vai ter alguma aplicação. Então, vamos pensar novamente comigo aqui. Falei com você sobre a substância ferro. Vamos pegar dois corpos diferentes. Um portão feito de ferro. Aplicabilidade do portão: me dar uma maior segurança. Evitar que invasores, que pessoas indesejadas ou até mesmo animais, seja lá o que for, adentrem em minha residência. Agora, com a mesma substância, vamos imaginar uma barra de ferro. Para que eu faço uma barra de ferro? Depende da aplicação. Eu posso fazer um reforço numa porta. Eu posso utilizar a barra de ferro como suporte para alguma coisa, né, para sustentar uma mesa, por exemplo, para sustentar um armário. Perceba que são corpos com aplicações diferentes, mas feitos da mesma substância. Então, a capacidade térmica, ela está ligada, ela está relacionada com o corpo, com o formato. Você nunca vai conseguir encontrar corpos feitos com substâncias diferentes, né? Aliás, corpos feitos, com a mesma substância que apresentem calores específicos diferentes. Isso não acontece. Então, se a substância for a mesma, se a substância ela for igual para os dois corpos, os corpos vão ter necessariamente, obrigatoriamente, o mesmo calor específico. Pois o calor específico ele está relacionado com a substância. Agora, eu posso ter corpos feitos de materiais diferentes, feitos de substâncias diferentes, que apresentem a mesma capacidade térmica. A capacidade térmica ela depende do formato, ela depende da massa do corpo. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver dois corpos com as formas 100% iguais, com a mesma massa, mas feitos de substâncias diferentes, eles podem apresentar a mesma capacidade térmica, né? Correto. Exatamente. E, meu querido, capacidade sempre tem relação com algo que você consegue armazenar. Sempre que você ouvir o termo capacidade, lembre de armazenamento. Você consegue armazenar uma dada substância, um dado corpo, ou até mesmo uma dada habilidade. Vai de acordo com qual capacidade você tenha. Capacidade térmica é o quanto de energia o corpo consegue armazenar, o corpo consegue reter. Então, por exemplo, imagine que você pega um balde com água e uma ferradura, né? Vamos imaginar uma casa de ferreiro. Você pega ali um balde com água, uma ferradura que está ao rubro, que está com uma temperatura muito elevada, para lá de 400 graus Celsius, por exemplo, e você mergulha essa ferradura dentro do balde com água.
o que que acontece? A água, ela vai se aquecer ali de algumas dezenas de graus, né? Se aquece pouco. Enquanto o ferro, ele vai se resfriar de algumas centenas de graus. Chega um ponto que o ferro vai ficar totalmente frio, com a temperatura muito baixa, quando comparado à sua temperatura inicial. Por que que isso acontece? Porque água e ferro apresentam diferentes capacidades térmicas, certo? Quem tem uma grande capacidade térmica consegue reter uma grande quantidade de energia e sofrer uma pequena variação de temperatura. É o caso da água. E quem tem uma pequena capacidade térmica não consegue reter uma grande quantidade de energia térmica e quando exposto a qualquer tipo de variação de energia térmica, sofre uma grande variação de temperatura. É o caso do ferro. Um outro exemplo cotidiano também é quando falamos de panelas, por exemplo. Panelas. O tempo de cozimento de um alimento numa panela de alumínio é de fato o tempo para que aquele alimento fique mole. Você cozinha o alimento no intuito de quebrar as fibras daquele alimento para que ele fique mastigável. Ele tem que ser mole para ser agradável ao nosso paladar e para facilitar a mastigação, consequentemente, a ingestão. Então, por exemplo, um arroz. Você está fazendo um arroz na sua casa. Quando você cozinha esse arroz numa panela inox, numa panela de alumínio, de fato, você precisa que aquele arroz chegue ao seu ponto ideal de cozimento. Você precisa que aqueles grãos de arroz, de fato, eles fiquem moles no ponto correto. A mesma coisa não pode acontecer se esse arroz for feito, se ele for cozido, se o processo de cozimento acontecer numa panela de barro. Professor, por qual razão? Na panela de barro, o ponto de cozimento do arroz, ele tem que ser ali mais al dente, né? Que é quando ele está ali entre o estado duro e o estado mole. É quando está no meio termo. Depois você pode apagar o fogo e deixar que a própria panela se encarregue de finalizar aquele cozimento. Qual a razão? A capacidade térmica do barro é muito maior do que a do alumínio, ou seja, o barro ele consegue reter uma grande quantidade de energia térmica. E essa energia térmica retida, entenda, o barro vai estar a uma maior temperatura do que o arroz. Portanto, a energia térmica migra do barro para o arroz. Se por algum acaso aquele arroz já estiver no seu ponto ideal de cozimento, recebendo uma maior quantidade de energia térmica, o alimento vai queimar, você vai perder o seu alimento. Por isso que em panelas de barro, em panelas de pedra, por exemplo, que tem ganhado aí o mercado do consumidor também, é um outro exemplo, você precisa que o alimento não atinja o seu ponto ideal de cozimento. Você retira a panela um pouco antes do fogo e deixa que a própria panela se encarrega de concluir o cozimento daquele alimento. Isso é por conta da capacidade térmica. Em termos matemáticos, a capacidade térmica ela é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Note, se existe variação de temperatura aqui, ó, esse calor não pode ser latente. Ele tem que ser um calor sensível. Então vamos fazer aqui uma pequena demonstração. Sendo a capacidade térmica igual calor sensível, que macete, correto? Então fica M vezes C vezes delta θ ou delta T, usando a mesma letra aqui presente no slide, né? Isso aqui dividido por delta T, ó, que é a variação de temperatura. Então eu coloquei aqui a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Repare, variação de temperatura você pode simplificar com variação de temperatura. Sobrou o produto entre a massa e o calor específico. Ó. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. É uma outra maneira que você tem para determinar a capacidade térmica de um corpo. Portanto, quando não dá para fazer a razão entre a quantidade de calor
e a variação de temperatura é porque com certeza é possível fazer o produto entre a massa e o calor específico, ok? Bom, comparando os dois, né, para não restar mais nenhum tipo de dúvida, mesmo material, ó, sempre apresenta calores específicos iguais. Foi o caso aqui desses 3 blocos de concreto, o material que eu escolhi para fazer o exemplo para vocês. Portanto, se o material é o mesmo, os blocos 1, 2 e 3 apresentam o mesmo calor específico. Mas, como os formatos são diferentes, como as massas são diferentes, note que os corpos apresentam capacidades térmicas distintas. Eles apresentam capacidades térmicas diferentes. A quantidade de energia térmica que o bloco 1 armazena não é igual a que o bloco 2 armazena, tampouco é igual a que o bloco 3 armazena. Tudo bem? Portanto, essa corresponde à diferença entre o calor específico e a capacidade térmica. Em breve estaremos falando sobre as mudanças de estado físico e sobre o calor latente.